dia a todos. Eu queria agradecer à comissão organizadora o convite. Nos últimos 50 anos, nós utilizamos os cumarinos no tratamento das doenças tromboembólicas. Entretanto, nos últimos anos, houve um grande investimento da indústria no desenvolvimento de novas drogas anticoagulantes, objetivando corrigir alguns problemas associados ao uso do varfarim, principalmente objetivando uma ampla janela terapêutica, um rápido início de ação e uma não necessidade de monitorização laboratorial. Ao analisarmos a cascata de coagulação, essas novas drogas atuam principalmente inibindo o fator 10A, todas que terminam com Chaban são inibidores diretos do fator 10A, assim como os inibidores da trombina, com fator 2. O Rivaroxaban é um inibidor direto do fator 10A. Existem 48 ensaios clínicos publicados sobre a droga. É uma droga com uma meia-vida em torno de 9 horas, uma boa absorção por via oral, um início rápido de ação em torno de 2 a 4 horas, um clearance renal, portanto, há necessidade de ajuste para a disfunção renal e não necessita de monitorização laboratorial. Todas essas drogas novas são testadas nos seguintes cenários clínicos: tromboprofilaxia em cirurgias ortopédicas maiores, prótese de quadril e joelho, tromboprofilaxia em cirurgia em pacientes clínicos, tratamento da doença tromboembólica venosa e prevenção de AVC em fibrilação atrial. Vou mostrar para os senhores a série recorde que analisou cerca de 12.500 pacientes submetidos às cirurgias ortopédicas maiores, onde o Rivaroxaban é iniciado 6 a 8 horas após a cirurgia na dose 10 mg, comparada à enoxaparina em 30 mg 2 vezes ao dia ou 40 mg em dose única. Em todas as séries estudadas, houve uma redução na taxa de eventos trombose venosa profunda, embolia e morte, com uma redução do risco absoluto que varia de 2% a 7%. Em relação às complicações hemorrágicas, não houve diferença significativa para sangramentos hemorrágicos maiores em relação à enoxaparina. O apixaban é um novo representante de inibidores do fator 10A. Existem 19 ensaios clínicos registrados sobre a droga. É uma droga, uma meia-vida em torno de 12 horas, uma boa absorção por via oral. Em relação ao Rivaroxaban, ela tem a vantagem de não necessitar de ajuste para pacientes com disfunção renal crônica e não necessita de monitorização laboratorial. Eu trouxe para os senhores dois ensaios clínicos sobre o uso do apixaban em cirurgias ortopédicas de joelho, onde no estudo Advance 2 ele preencheu critérios de não inferioridade em relação à redução de eventos trombóticos no pós-operatório, com taxas semelhantes de complicações hemorrágicas maiores em relação à enoxaparina. O novo representante do inibidor direto da trombina é o dabigatran. Existem 46 ensaios clínicos registrados sobre a droga. Ela tem uma meia-vida em torno de 14 a 17 horas, um clearance renal, portanto, há necessidade de ajuste para a disfunção renal, uma absorção por via oral diminuída com o uso de alimentos e não necessita de monitorização laboratorial. O dabigatran é avaliado nos mesmos cenários clínicos. Eu vou mostrar para os senhores o ensaio clínico que avaliou no tratamento da trombose venosa profunda e tromboembolismo pulmonar. Em termos de eficácia, os resultados atingiram o limiar de não inferioridade em relação ao varfarim, com uma redução de 0,3 pontos pertenciais na taxa de recorrência de eventos trombóticos, com eventos hemorrágicos maiores semelhantes, entretanto, com uma maior taxa de eventos hemorrágicos com necessidade de hemotransfusão no grupo tratado com dabigatran. 9 a 10% dos pacientes tiveram a droga dabigatran suspenso por efeitos colaterais, sintomas dispépticos predominantemente. Como aplicar os resultados desses ensaios clínicos na nossa prática clínica? À luz das evidências atuais, com muita cautela, principalmente se considerarmos a seleção dos pacientes incluídos nos ensaios clínicos. Normalmente, os pacientes incluídos, quando nós comparamos a idade em relação aos registros, que são uma evidência da prática clínica, com os ensaios clínicos das novas drogas, os pacientes incluídos são pacientes mais jovens, com menos comorbidades, portanto, com menor risco de complicações hemorrágicas. A maioria dos estudos, excetuando os estudos da série recorde do Rivaroxaban, são estudos de não inferioridade. Do ponto de vista de metodologia científica, os estudos de não inferioridade
têm resultados menos robustos, são mais sujeitos a viés, o que é uma limitação para a aplicação na prática clínica. Quando nós avaliamos os desfechos nos ensaios clínicos, são todos desfechos combinados, e aí é importante fazer uma análise crítica em relação ao que é desfecho estatisticamente significativo, o que é relevante clinicamente para mim. A diferença em termos de eventos é muito pequena nas drogas e eu posso estar evitando trombose distal, que são menos relevantes clinicamente do que eventos proximais e TEP. Em relação à definição de complicações hemorrágicas, ainda há uma certa controvérsia. Várias dessas drogas apresentam menor complicações em eventos hemorrágicos maiores quando comparado ao varfarina ou enoxaparina. Entretanto, apresentam maior taxa de sangramentos para o tubo digestivo, maior taxa de sangramentos com necessidade de hemodtransfusão, o que leva a um questionamento sobre o perfil de segurança dessas drogas. A outra limitação seria a adesão ao tratamento. São drogas com uma meia-vida curta, portanto, o esquecimento de uma dose pode significar, no mundo real, fora de um ensaio clínico randomizado, uma maior taxa de complicações trombóticas. No Brasil, ainda temos a limitação do elevado custo dessas drogas. Outro questionamento em relação ao varfarina, que é a interação medicamentosa. Com a liberação dessas drogas, já surgem relatos de interação medicamentosa com drogas muito comuns no tratamento dos nossos doentes cardiovasculares. E a principal e maior limitação, a ausência de antídotos. O varfarina, nós sabemos a estratégia de reversão do estado de hipocoagulabilidade diante de uma complicação hemorrágica, diante de um preparo para um procedimento invasivo. Nenhuma dessas novas drogas apresenta antídoto e não há nenhuma estratégia definida para a reversão do estado de hipocoagulabilidade. Isso já mostra alguns problemas. Esse trabalho está no prelo, compara o tratamento invasivo da fibrilação atrial, a ablação em pacientes submetidos a terapêutica com dabigatran e com varfarina, mostrando uma maior incidência de complicações hemorrágicas e trombóticas e pós-procedimento dos pacientes tratados com dabigatran, aumentando o risco de complicações hemorrágicas durante o procedimento cirúrgico em quase 2,5 vezes. Portanto, respondendo ao questionamento se ainda há espaço para o uso do varfarina, ainda há espaço no uso do varfarina, se considerarmos que cada vez mais nós vamos anticoagular pacientes idosos com múltiplas comorbidades, com uso de múltiplas medicações, e que o varfarina é uma droga onde essas estratégias para reversão do estado de hipocoagulabilidade estão mais definidas, e considerando que esses doentes são excluídos dos ensaios clínicos randomizados. Para encerrar minha apresentação, eu gostaria de mostrar para os senhores uma definição dos anos 50, do início dos anticoagulantes na prática clínica, que mostra os alicerces fundamentais para uma anticoagulação eficaz e seguro: um médico vigilante, um paciente educado e um laboratório disponível e confiável, mesmo que não seja para ajuste da dose do anticoagulante, mas para a monitorização de quedas de hematócritos, de trombocitopenias. As novas drogas anticoagulantes, a não necessidade de monitoração laboratorial não deve diminuir em nada o nível de vigilância dos nossos pacientes, para que nós possamos oferecer uma anticoagulação segura e confiável. Muito obrigada. Comenta. Obrigada, doutora Isabela. Lógico que esses novos anticoagulantes que vêm, uma gama muito grande deles, e nós estamos passando por uma época de turbilhão, de novos drogas, então a coisa ainda está muito sem definições em relação às complicações, porque muitos estão terminando os estudos fase 3 agora. Então, tem droga voltada para câncer, que é uma heparina de ultra baixo peso molecular, que na fase inicial da quimioterapia, a gente sabe que é uma potencialmente trombótico, ela evita em 64% as tromboses. Então, não é uma coisa que a gente possa renegar, né? A varfarina, nós todos já estamos acostumados com ela, porque não tem outra opção, a gente aprende a mexer. E essas novas drogas que vêm para resolver problemas sérios que quem lida com a varfarina o dia a dia sabe que pode acontecer.
O grande problema que eu acho desses novos medicamentos, e como a doutora Isabela falou, de certa forma, no seu slide final, que foi muito interessante, é que não haverá uma tendência, já que não há necessidade de controle laboratorial, que as consultas de avaliação, que normalmente nós fazemos mensais desses pacientes, passem a ser deixadas de canto, e, com isso, a gente corre o risco de perder o nosso paciente mesmo, e, o que é pior, favorecer a automedicação. Atualmente, doente com